Já se perguntou o impacto que suas próprias frases carregam? Não é apenas um discurso motivacional ou uma ideia solta de pensadores antigos. Tanto a ciência quanto os ensinamentos milenares apontam na mesma direção. O que sai da sua boca tem o poder de construir o mundo que você vive. Achou isso demais? Então segura essa ideia e vem comigo. Quando o assunto é trazer à existência algo que parece fora de alcance, um desejo que soa enorme, uma transformação que vai contra todas as odds, a maioria esbarra num obstáculo básico que nem percebe: as palavras que escolhe usar. Neste vídeo, eu vou te revelar 3 expressões que você precisa apagar do seu dia a dia se quiser destrancar as portas para coisas incríveis. E acredite, elas estão mais presentes na sua rotina do que você pode suspeitar. Vamos ampliar essa visão. Suas palavras não são só sons jogados ao vento. Elas funcionam como um código que programa sua mente e, de quebra, influencia o que acontece ao seu redor. Pesquisas modernas, como as da neurociência, mostram que o cérebro absorve cada termo que você diz como uma ordem direta, quase como se fosse um software esperando instruções. E não é só isso. Tradições espirituais, de sábios orientais a povos indígenas, sempre souberam que a fala é uma ferramenta de criação, uma ponte entre o que você imagina e o que se torna real. Então, se o seu alvo é alcançar algo que parece impossível, talvez uma virada financeira, uma conquista pessoal ou até uma mudança de vida radical, por que você ainda está usando um vocabulário que joga contra? Essas 3 palavras que eu vou te mostrar são como pedras no seu caminho, e elas aparecem disfarçadas de inocência no jeito que você fala todo santo dia. Pensa comigo, quantas vezes você já deixou escapar algo que, no fundo, limitou suas chances sem você notar? A gente está tão acostumado a certas frases que nem vê o estrago que elas fazem. Elas se escondem nas conversas casuais, nos desabafos com amigos, até nos pensamentos que você murmura para si mesmo. Mas aqui vai a boa notícia. Dá para mudar isso. Hoje, você vai descobrir como identificar esses vilões linguísticos e substituí-los por algo que abre portas em vez de fechá-las. É simples, mas poderoso. E o melhor, você pode começar agora mesmo enquanto me ouve, para dar o primeiro passo rumo a uma vida que nem nos seus melhores sonhos parecia possível. Antes de tudo, deixa eu te contar um segredo que vai fazer você repensar cada frase que sai da sua boca. Sua mente funciona como uma máquina superinteligente, pronta para seguir os comandos que você dá. Cada palavra que você solta é como um botão que você aperta e ela registra tudo direitinho. Já ouviu falar de como o cérebro se molda? Isso tem nome: neuroplasticidade. É a capacidade incrível que ele tem de se transformar dependendo do que você pensa, do que sente e, principalmente, do que fala. Cientistas já provaram que expressões carregadas de negatividade ligam um alerta vermelho no seu sistema nervoso. É como se o estresse e a insegurança acendessem uma luz de emergência. Mas, por outro lado, quando você usa termos cheios de potencial, é como se acendesse um fogo de inspiração, liberando criatividade e ânimo. Pensa nisso por um segundo. Seu cérebro é tipo um assistente pessoal que não questiona ordens. Se você manda ele travar, ele trava. Se você manda ele buscar soluções, ele corre atrás. Pesquisas, como as feitas em universidades renomadas, mostram que palavras duras e pessimistas ativam regiões como a amígdala, que é o QG do medo no seu cérebro, deixando você tenso e na defensiva. Já quando você fala de possibilidades, o córtex pré-frontal, a parte que comanda o raciocínio e a imaginação, entra em ação te ajudando a enxergar saídas onde antes só tinha bloqueios. Então me diz, se o seu plano é virar o jogo e construir uma vida nova, por que você está dando instruções para sua mente que gritam, desiste agora? Essas 3 expressões que eu vou te mostrar são como freios de mão que você puxa sem querer, te parando antes mesmo de dar a largada. E tem mais. Isso não é só teoria de laboratório. Pensa em como você se sente quando alguém te diz você consegue versus você nunca vai dar conta. O peso muda, né? Agora imagina o que acontece quando é você mesmo jogando.
Esses comandos para dentro da sua cabeça o dia todo. Essas palavras que a gente vai desvendar juntas são tão comuns que viraram quase automáticas. Elas aparecem quando você está planejando algo grande, quando está sonhando acordado ou até quando está só tentando resolver um problema do dia a dia. Mas aqui vai o pulo do gato. Entender como elas te sabotam é o primeiro passo para tomar o controle de volta e programar sua mente para te levar onde você quer chegar. A primeira expressão que você precisa jogar fora é "não dá para mim". Quantas vezes essa frase já pulou da sua boca sem você nem perceber? Já se perguntou o impacto que suas próprias frases carregam? Não é apenas um discurso motivacional ou uma ideia solta de pensadores antigos. Tanto a ciência quanto os ensinamentos milenares apontam na mesma direção. O que sai da sua boca tem o poder de construir o mundo que você vive. Achou isso demais? Então segura essa ideia e vem comigo. Quando o assunto é trazer à existência algo que parece fora de alcance, um desejo que soa enorme, uma transformação que vai contra todas as odds, a maioria esbarra num obstáculo básico que nem percebe: as palavras que escolhe usar. Neste vídeo, eu vou te revelar 3 expressões que você precisa apagar do seu dia a dia se quiser destrancar as portas para coisas incríveis. E acredite, elas estão mais presentes na sua rotina do que você pode suspeitar. Vamos ampliar essa visão. Suas palavras não são só sons jogados ao vento. Elas funcionam como um código que programa sua mente e, de quebra, influencia o que acontece ao seu redor. Pesquisas modernas, como as da neurociência, mostram que o cérebro absorve cada termo que você diz como uma ordem direta, quase como se fosse um software esperando instruções. E não é só isso. Tradições espirituais, de sábios orientais a povos indígenas, sempre souberam que a fala é uma ferramenta de criação, uma ponte entre o que você imagina e o que se torna real. Então, se o seu alvo é alcançar algo que parece impossível, talvez uma virada financeira, uma conquista pessoal ou até uma mudança de vida radical, por que você ainda está usando um vocabulário que joga contra? Essas 3 palavras que eu vou te mostrar são como pedras no seu caminho, e elas aparecem disfarçadas de inocência no jeito que você fala todo santo dia. Pensa comigo, quantas vezes você já deixou escapar algo que, no fundo, limitou suas chances sem você notar? A gente está tão acostumado a certas frases que nem vê o estrago que elas fazem. Elas se escondem nas conversas casuais, nos desabafos com amigos, até nos pensamentos que você murmura para si mesmo. Mas aqui vai a boa notícia. Dá para mudar isso. Hoje, você vai descobrir como identificar esses vilões linguísticos e substituí-los por algo que abre portas em vez de fechá-las. É simples, mas poderoso. E o melhor, você pode começar agora mesmo enquanto me ouve, para dar o primeiro passo rumo a uma vida que nem nos seus melhores sonhos parecia possível. Antes de tudo, deixa eu te contar um segredo que vai fazer você repensar cada frase que sai da sua boca. Sua mente funciona como uma máquina super inteligente, pronta para seguir os comandos que você dá. Cada palavra que você solta é como um botão que você aperta e ela registra tudo direitinho. Já ouviu falar de como o cérebro se molda? Isso tem nome: neuroplasticidade. É a capacidade incrível que ele tem de se transformar dependendo do que você pensa, do que sente e, principalmente, do que fala. Cientistas já provaram que expressões carregadas de negatividade ligam um alerta vermelho no seu sistema nervoso. É como se o estresse e a insegurança acendessem uma luz de emergência. Mas, por outro lado, quando você usa termos cheios de potencial, é como se acendesse um fogo de inspiração, liberando criatividade e ânimo. Pensa nisso por um segundo. Seu cérebro é tipo um assistente pessoal que não questiona ordens. Se você manda ele travar, ele trava. Se você manda ele buscar soluções, ele corre atrás. Pesquisas, como as feitas em universidades renomadas, mostram que palavras duras e pessimistas ativam regiões como a amígdala, que é o QG do medo no seu cérebro, deixando você tenso e na defensiva. Já quando você fala de possibilidades, o córtex pré-frontal, a parte que comanda o raciocínio e a imaginação,
entra em ação te ajudando a enxergar saídas onde antes só tinha bloqueios. Então me diz, se o seu plano é virar o jogo e construir uma vida nova, por que você está dando instruções para sua mente que gritam, desiste agora? Essas 3 expressões que eu vou te mostrar são como freios de mão que você puxa sem querer, te parando antes mesmo de dar a largada. E tem mais. Isso não é só teoria de laboratório. Pensa em como você se sente quando alguém te diz, você consegue, versus, você nunca vai dar conta. O peso muda, né? Agora imagina o que acontece quando é você mesmo jogando. Esses comandos para dentro da sua cabeça o dia todo. Essas palavras que a gente vai desvendar juntas são tão comuns que viraram quase automáticas. Elas aparecem quando você está planejando algo grande, quando está sonhando acordado ou até quando está só tentando resolver um problema do dia a dia. Mas aqui vai o pulo do gato. Entender como elas te sabotam é o primeiro passo para tomar o controle de volta e programar sua mente para te levar onde você quer chegar. A primeira expressão que você precisa jogar fora é não dá para mim. Quantas vezes essa frase já pulou da sua boca sem você nem perceber? O primeiro te deixa parado olhando para o chão. O segundo te coloca em movimento, com os olhos no horizonte. E olha que louco, isso não é só sobre dinheiro ou grandes mudanças. Talvez sua abundância seja ter mais tempo para as coisas que ama. Ler um livro, curtir a família, respirar sem pressa. Se você pensa, não dá para escapar dessa rotina, já era, você se rendeu. Mas se pergunta, como eu reorganizo meu dia para ter esses momentos? Aí o jogo vira. Pode ser acordar meia hora mais cedo, dizer não para algo que te suga, ou até negociar um horário flexível no trabalho. É o poder de uma pergunta que te tira do beco sem saída e te joga numa estrada aberta, pronta para você construir a história que sempre quis viver. A próxima expressão que você precisa arrancar da sua vida é não tem como isso acontecer. Essa é daquelas que afunda qualquer esperança num piscar de olhos. Quantas vezes você já ficou encarando um desejo enorme, tipo aquela casa que parece coisa de revista, um amor que está a milhas de distância ou até uma sensação de liberdade que você mal consegue descrever, e deixou escapar um não. Tem como. Isso não é só um pensamento solto. É como se você pegasse uma pá e cavasse um buraco para enterrar suas ambições antes mesmo de dar um passo. Vamos refletir juntos. Quando você diz não tem como isso acontecer, está erguendo uma barreira gigante entre o que você é hoje e o que poderia se tornar amanhã. É como se você pintasse um X bem vermelho em cima das suas próprias possibilidades. Dá uma pausa e pensa no que Nietzsche, aquele filósofo intenso, dizia sobre a vontade de potência, uma energia bruta que vive dentro de você, pronta para te levar além do que os olhos enxergam. Só que como você vai deixar essa chama te guiar se já jogou um balde d'água gelada com essa frase? Você está dizendo para o mundo, e pior, para si mesmo, que a partida acabou antes de começar. E tem mais nisso. Essa ideia de impossível não é só sua, ela vem de um monte de lugares. Talvez você tenha ouvido isso desde pequeno. Não dá para sonhar tão alto. Isso não é para gente como nós. Só que olha ao seu redor. Quantas coisas que pareciam fora de alcance já viraram parte do dia a dia. Alguém já achou que mandar uma mensagem para o outro lado do mundo em segundos era impossível, e hoje você faz isso sem nem pensar. Então, por que você está colocando esse rótulo nos seus próprios planos? Essa expressão é uma âncora que te prende no porto, quando você poderia estar navegando em mar aberto, atrás do que realmente importa para você. Dá uma espiada no passado. Tantas coisas que você usa sem nem piscar já foram consideradas fora de alcance. Esse celular que está na sua mão enquanto você me escuta, há uns 100 anos era coisa de ficção, algo que ninguém acreditava que poderia existir. E o que dizer de pisar na Lua? Para gerações e mais gerações, era só um devaneio de poetas, algo que ninguém em sã consciência achava que ia rolar. O que mudou tudo foram aquelas pessoas teimosas que olharam para essa ideia de não tem como e decidiram provar o contrário. Elas botaram a mão na massa e transformaram o inimaginável em realidade. Agora pensa nisso. Essas conquistas não caíram do céu.
Foram mentes que se recusaram a engolir o rótulo de impossível e escolheram desafiar o que todo mundo aceitava como verdade. Pessoas como os irmãos Wright, que fizeram o céu virar estrada, ou cientistas que sonharam com foguetes enquanto outros riam. Elas não se contentaram com o não, elas perguntaram, por que não? E foram atrás. E você que está aí sonhando com algo grandioso, precisa dessa mesma faísca. Ficar repetindo não tem como isso acontecer é o caminho mais curto para ficar na zona de conforto, onde nada cresce, nada muda. É tranquilo, é previsível, mas nunca vai te levar para aquelas alturas que fazem o coração acelerar. E tem mais um detalhe para você refletir. O que parece impossível hoje pode ser só uma questão de perspectiva. Quantas vezes na vida você já achou que algo não ia dar certo, mas depois viu que era só uma questão de dar o primeiro passo? Talvez aquele projeto que você quer tirar do papel, aquela viagem que parece distante, ou até uma mudança radical na sua rotina, tudo isso está esperando você parar de carimbar impossível na testa e começar a enxergar as rachaduras, onde a luz entra. Porque o extraordinário não mora no seguro. Ele vive no espaço entre o medo e a coragem, onde você decide ir além do que já conhece. Imagina um desejo que está guardado aí no seu peito. Quem sabe você sonha com um dia em que o dinheiro não seja mais um peso nas costas. Mas aí dá uma olhada na conta bancária e logo pensa, não tem como isso rolar. Calma, segura essa onda por um segundo. E se você jogasse esse pensamento fora e no lugar se perguntasse, quais caminhos podem me levar para essa vida? De repente você começa a ver saídas. Pode ser uma ideia para aumentar a renda, um plano esperto para fazer seu dinheiro render ou até uma criação sua, que surpreenda todo mundo. Pensa assim, o que você chama de impossível só ganha força enquanto você dá poder para essa palavra. É como um castelo de areia que parece sólido, mas desmorona com um sopro se você resolver enfrentá-lo. E o jeito de começar essa mudança está bem na sua frente, ou melhor, na sua garganta. Sua voz é a ferramenta que derruba esses muros invisíveis. Histórias de gente que saiu do zero para construir fortunas mostram isso. Muitos começaram com pouco, mas em vez de se afundar no não tem como, eles se perguntaram como eu faço para chegar lá. E foram testando, ajustando, insistindo. Vamos trazer isso para a sua realidade. Talvez você imagine uma vida sem correria, mas olha para o relógio e acha que não tem como escapar disso. Troca essa frase por como eu posso desenhar um dia mais leve. Pode ser que você descubra um hobby que vira renda extra, ou uma conversa com o chefe que abre espaço para horários melhores. O impossível é só um hábito mental, e ele vai embora quando você decide falar diferente, quando você troca o peso do não pela curiosidade de um e se. É aí que as coisas começam a se mexer, e o que parecia distante fica cada vez mais ao seu alcance. A terceira expressão que você precisa deixar para trás é mais discreta, mas carrega um impacto tão grande quanto as outras. Eu não sou digno disso. Ela vem vestida de modéstia, como se fosse uma virtude, mas na real te derruba sem você nem sentir. Quantas vezes você já se pegou pensando, quem sou eu para sonhar tão alto? Ou, o que eu fiz para merecer algo assim? Essas palavras são como algemas que você coloca sozinho, te convencendo de que, por algum motivo que nem explica direito, você só pode ter migalhas em vez do banquete que deseja. É uma história inventada que você comprou sem questionar. Vamos abrir essa ideia com um toque de sabedoria antiga. Spinoza, um pensador que enxergava longe, dizia que fazemos parte de uma teia imensa, interligados a tudo que pulsa no universo. Não existe um tribunal cósmico apontando o dedo para dizer quem ganha ou perde. Essas linhas de digno ou indigno são traçadas por nós mesmos, como se fôssemos juízes do nosso próprio destino. Quando você solta um eu não sou digno disso, está cortando esse fio que te conecta ao todo, se encolhendo num espaço apertado que você mesma desenhou. E na dança da lei da atração, isso é um passo em falso. Como você vai chamar para sua vida o que há de melhor se lá no fundo acha que não tem permissão para receber? É como fazer um pedido especial numa loja e virar as costas antes que ele chegue. Pensa no peso disso no seu dia a dia.
Talvez você veja alguém vivendo uma vida que você admira, cheia de alegria, conquistas, leveza, e logo vem aquele sussurro interno: eu não sou digno de algo assim. Esse pensamento é uma armadilha que te mantém preso, te fazendo aceitar menos do que você poderia ter. Mas e se eu te contar que essa sensação de não ser suficiente é só um eco de coisas que te ensinaram? Desde criança, a gente ouve que precisa provar nosso valor, como se felicidade fosse um troféu que só vem depois de um teste. Só que o universo não funciona com essa burocracia. Ele te entrega o que você se permite acolher. E tudo começa com as palavras que você escolhe carregar. A psicologia positiva entra nessa conversa com uma sacada poderosa. Quem aprende a se acolher com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo, vive com mais leveza e uma força que vem de dentro. É sobre substituir aquele "eu não sou digno disso" por algo como "eu já sou o bastante" ou "eu tô pronto para abraçar o que vier". Essa troca é como acender uma luz num quarto escuro. Transforma a forma como você se vê e o que você atrai. Pensa só, você sonha com um amor que te faça flutuar, mas lá no fundo carrega a ideia de que não é digno de alguém. Assim, o que acontece? Você acaba se contentando com pedacinhos de afeto ou passa batido por quem poderia te fazer inteiro. Agora, vira esse jogo. Imagina se, em vez de se diminuir, você começasse a falar consigo mesmo como falaria com alguém que você ama. Você merece sim. Vai lá. De repente, as coisas mudam de figura. Você para de correr atrás de migalhas e começa a reconhecer quem realmente combina com o que você quer. Estudos mostram que pessoas que cultivam essa autocompaixão não só se sentem mais confiantes, mas também tomam decisões melhores porque param de se sabotar. Não é sobre se achar melhor que ninguém, é sobre entender que você já carrega um valor que não precisa de permissão para brilhar. Vamos trazer isso para a sua vida real. Talvez você queira um trabalho que te encha de propósito, mas pensa, eu não sou digno de algo tão bom. Esse eco te faz ficar na mesmice, aceitando o que não te preenche. Mas e se você mudasse para eu tô aberto para encontrar algo que me levante? Pode ser que você comece a procurar oportunidades que nem imaginava, ou perceba que já tem habilidades para criar seu próprio caminho. É uma chave simples. Quando você para de se julgar e começa a se apoiar, o mundo responde diferente. As portas que pareciam trancadas começam a se entreabrir, e você entra com a cabeça erguida. Essas expressões que te travam não surgem do zero. Elas são como sombras de lições que a gente engole desde pequeno. Quantas vezes você já ouviu um "você não dá conta", "isso não vai rolar" ou "isso não é para você"? Pode ter vindo de um pai preocupado, de um amigo tentando ajudar, ou até daquele programa de TV que adora dizer o que é normal. São frases que vão se grudando na sua mente como sementes jogadas sem cuidado, criando um mapa que te guia direto para a mediocridade, para aquele lugar onde ninguém arrisca dar um passo maior que o outro. Pensa bem. Desde a infância, a gente é treinado para não sair da linha. Professores que dizem "seja realista", colegas que riem dos seus planos malucos, até propagandas que vendem a ideia de que só alguns escolhidos podem ter mais. É como se te entregassem um roteiro pronto. Fique no seu canto, não invente moda. Mas sabe o que é trazer o impossível para a sua vida? É rasgar esse roteiro em pedacinhos e decidir que você vai ser o autor da sua própria aventura. E o ponto de partida para essa revolução está bem aí, no som que sai da sua boca. Olha como isso funciona. Cada vez que você repete essas palavras, está seguindo um script que outra pessoa escreveu para você. Mas e se você pegasse a caneta e começasse a ditar suas próprias linhas? Tipo, em vez de aceitar que não dá para mim, você fala "eu vou encontrar meu jeito". Ou trocar o "não tem como" por "eu vou fazer dar certo". É na sua voz que essa mudança ganha vida. Ela é o megafone que anuncia para o mundo e para você mesmo que as regras antigas não mandam mais. Você já pensou no poder que tem quando decide reescrever o que te ensinaram? É o primeiro tijolo de uma ponte que te leva para onde você nunca imaginou chegar. Talvez você esteja aí se perguntando, beleza,
Mas só cortar essas palavras já vai transformar tudo. Não é como acender uma varinha mágica e pronto, mas é o empurrão que coloca a roda para girar. Pensa nas palavras como se fossem sementes que você joga no solo da sua mente. Elas brotam em ideias, mexem com suas emoções e acabam guiando o que você faz. Se o seu plano é viver algo novo, algo grande, você tem que escolher o que vai cultivar. E não basta só arrancar as ervas daninhas. É preciso plantar um jeito de falar que te leve adiante, que te dê asas em vez de te prender. Que tal fazer um teste para ver isso na prática? Pega uma semana inteira e fica de olho, toda vez que não dá para mim, não tem como isso rolar, ou eu não sou digno disso quase escaparem da sua língua. Segura firme e dá um giro nisso. Troca por algo que acenda uma faísca, tipo, vou descobrir como. E se isso der certo? Ou, eu tô pronto para receber. Vai anotando num cantinho o que você percebe. Como sua energia muda, como suas ideias começam a dançar diferente, até como o dia parece mais leve. Não é teoria, é você sentindo o impacto na própria pele, como se abrisse uma janela num quarto que estava fechado há tempo demais. E tem um detalhe extra para você levar nessa experiência. Cientistas que estudam comportamento dizem que mudar padrões de linguagem pode reconfigurar até os caminhos do seu cérebro. É o tal do efeito da neuroplasticidade entrando em cena. Já ouviu falar de como atletas de elite usam palavras para se motivar antes de uma competição? Eles não ficam se diminuindo. Eles falam como se a vitória já estivesse no bolso. Então, por que não trazer isso para o seu dia a dia? Essa semana pode ser o começo de algo que você nem imagina. Um teste simples que prova que o que você diz tem mais força do que qualquer obstáculo que aparece na frente. Vamos viajar juntos numa cena. Você sonha com uma vida cheia de fartura, mas aí olha para o seu salário e deixa escapar um "não dá para mim com o que eu ganho". Agora respira e troca essa frase por "quais jeitos eu posso encontrar para fazer esse dinheiro render mais?". De repente, os horizontes se abrem. Pode ser que você tope com um curso grátis na internet que te ensine algo valioso, descubra um trabalho extra que encaixe na sua rotina, ou até tenha um estalo para criar algo que ninguém viu ainda, tipo um projeto que vira ouro. E se aquele pensamento de "não tem como isso rolar" se transformar em "e se eu fizer isso acontecer do meu jeito?", você vai notar que as trilhas começam a aparecer. Talvez seja uma conversa com alguém que te dá uma dica quente, ou uma pesquisa rápida que te mostra opções que estavam bem debaixo do seu nariz. E quando aquele "eu não sou digno disso" vira "eu tô de braços abertos para receber o que vem", é como se você tirasse um peso das costas e deixasse o universo te entregar o que ele já estava segurando para você. Esse exercício é simples, mas tem um poder danado de bagunçar sua vida. No melhor sentido possível, claro. Pensa no que isso pode desencadear. Histórias de gente que saiu do aperto para uma vida boa muitas vezes começam assim, com uma mudança no jeito de falar que vira mudança no jeito de agir. Talvez você lembre de alguém que começou vendendo algo caseiro e hoje vive confortável, ou de quem aprendeu uma habilidade do zero e abriu portas que nem sonhava. Esse treino não é só papo, é como ajustar as velas de um barco. Você pega o vento que já está soprando e deixa ele te levar. Para onde quer chegar? Tudo começa com essas trocas pequenas que, de pouquinho em pouquinho, te colocam num caminho que antes parecia só miragem. E aqui vai um bônus que você talvez não tenha parado para pensar. Quando você transforma o jeito que fala, as pessoas ao seu redor sentem a diferença na hora. Já reparou como alguém que conversa com confiança e um brilho nos olhos consegue levantar o astral de todo mundo? É como jogar uma pedrinha num lago. As ondas se espalham e alcançam quem está por perto. Sua vibe renovada pode ser aquele empurrãozinho que alguém precisa para sair do marasmo e correr atrás do que quer. Pensa só. Tem gente assistindo esse vídeo agora, ouvindo essas palavras, e de repente um clique acontece na cabeça delas. Nossa, se ela pode, eu também posso dar um passo. Eu não sei se você já ouviu isso antes, mas sua energia não muda só você. Ela vira uma faísca que pode acender uma transformação silenciosa em quem está te vendo ou ouvindo. Agora,
Vamos cavar um pouco mais fundo nessa ideia. Essas expressões que te seguram são pistas de algo maior, raízes escondidas que você nem sempre vê. Dizer "não dá para mim" pode ser um medo de tropeçar que você carrega sem perceber. Quando você solta um "não tem como isso rolar", talvez seja o eco de todos os nãos que a vida te jogou desde pequeno, de alguém que disse "isso não vai dar certo", até um momento que te marcou sem você notar. E aquele "eu não sou digno disso" pode ser o resto de uma autoestima que levou uns golpes lá atrás, talvez por uma crítica dura ou um dia que você se sentiu pequeno. Deixar de usar essas palavras não é só uma troca de vocabulário, é um chamado para encarar essas cicatrizes. O que te faz achar que não dá conta? Quem te convenceu que o que você quer não tem jeito? Por que você acha que só pode ter menos? Não é um caminho simples de percorrer, mas é o que te tira da mesmice e te joga num lugar onde o extraordinário mora. E olha só, isso não é papo de guru de palco, tem base nisso. Estudos de comportamento mostram que o que você repete para si mesmo vai moldando como você enxerga o mundo. Falar diferente é como abrir uma trilha nova na sua cabeça, uma que te leva para além do que você achava que era o seu limite. Então, que tal dar uma chance para essa ideia? Começa olhando para essas crenças que te puxam para trás e perguntando: será que isso é verdade mesmo? É o tipo de mergulho que pode te levar de uma vida comum para uma que você nem sabia que podia existir. Vamos trazer um olhar diferente para essa conversa, algo que vem do existencialismo. Já ouviu? Falar de Sartre. Ele dizia que somos donos do nosso próprio trajeto, que não existe um roteiro pronto nos esperando ou uma placa dizendo até onde podemos ir. Tudo depende do que a gente decide construir. Quando você deixa escapar, "não dá para mim", "não tem como isso rolar", ou "eu não sou digno disso", está escolhendo colocar grades numa janela que poderia estar escancarada. Mas se você chuta essas palavras para longe, é como se pegasse a chave dessa liberdade. E de repente o que parecia impossível começa a aparecer só um ângulo que você ainda não tentou enxergar. Não é questão de ficar obcecado por coisas materiais, tipo encher o bolso de dinheiro ou estacionar um carro brilhante na garagem. Embora isso possa fazer parte, se for o seu lance. O verdadeiro pulo do gato está em se transformar numa versão de você que não se curva para as sombras do não, que vai atrás do que acende um fogo no peito. Pensa em como seria acordar todo dia sentindo que está no comando, que as barreiras são só desafios para você pular, não paredes para te parar. Sartre falava dessa liberdade radical. Você não está preso a um destino, você é o arquiteto dele, e cada palavra que você escolhe é um tijolo nessa construção. Imagina só. E se o que você quer seja um sonho que parece loucura ou uma paz que você nunca teve? Não fosse um impossível de verdade, mas só uma ideia esperando você mudar de lente. Quando você para de repetir essas frases que te amarram, abre espaço para essa outra você surgir. Alguém que não aceita o mínimo, que sente o vento no rosto e vai atrás do que faz o sangue correr mais rápido. É como trocar um mapa velho e rasgado por uma bússola novinha. Você decide o norte e o caminho se desenha enquanto você anda. Que tal a gente dar um passo ainda mais longe nessa jornada? A física quântica chega com uma ideia que parece coisa de filme. A forma como você encara o mundo pode sim mudar o que rola nele. Sabe aqueles experimentos malucos que os cientistas fazem? Eles mostram que até as partículas minúsculas, tipo os blocos que constroem tudo, dançam de um jeito diferente dependendo de quem está observando. E adivinha só, suas palavras são os óculos que você usa para olhar a vida. Quando você diz "não dá para mim", está focando a lente no tropeço. Fala "não tem como isso rolar", e é como se só enxergasse um vazio escuro. Solta um "eu não sou digno disso", e o que você vê é só o que falta. Mas e se você girasse esse foco? E se em vez de mirar no que não tem, você começasse a apontar para o que pode ser? Imagina falar como se aquilo que você deseja já estivesse tomando forma, como se fosse uma semente que já brotou e está crescendo. Não é fingir que está tudo resolvido. É ajustar sua cabeça para sintonizar com as possibilidades que já estão flutuando por aí, só esperando você estender a mão.
A física quântica dá esse empurrãozinho teórico. O que você observa, você ajuda a moldar. Então, por que não usar suas palavras para desenhar um quadro onde o potencial está em cada canto? Pensa num exemplo para sentir isso na prática. Você quer uma virada na sua vida, mas fica repetindo, não dá para mim. Sua visão fica turva, só capta os buracos no caminho. Agora, experimenta dizer, eu vejo isso acontecendo aos poucos. De repente, você nota uma chance que passou batido, um sinal que estava ali o tempo todo. É como se sua voz virasse um pincel, e cada frase fosse uma pincelada que colore o que está por vir. Não é papo de sonhador avoado. É você entrando no ritmo de um universo que responde ao que você projeta. E suas palavras são o primeiro acorde dessa música. Então, deixa eu te contar o que essa conversa toda significa. O que sai da sua boca é a base para erguer a vida que você quer chamar de sua. Falar não dá para mim, não tem como isso rolar ou eu não sou digno disso, é como amarrar cordas nos seus próprios pés, te deixando plantado onde você já está. Mas, se o seu plano é trazer para a realidade algo que parece fora da curva, uma existência cheia de abundância, um amor que transborda ou até um desejo que soa como maluquice, chegou a hora de soltar esses nós. Pega cada não e vira um sim, transforma o sem chance num e se der, e troca o receio por uma chama que te faz querer arriscar tudo. Imagina isso como um palco. Suas palavras são o holofote que ilumina o que você vai viver. Enquanto você ficar preso nesses velhos refrões, o cenário não muda. É sempre a mesma peça, o mesmo ato. Mas quando você começa a cantar uma nova melodia, o universo vira seu parceiro de dança. Ele não fica só olhando de camarote. Ele entra no ritmo que você escolhe tocar. Pensa em como artistas criam músicas que mudam o mundo. Eles não... dizem não vai funcionar. Eles jogam as notas no ar e deixam elas ecoarem. Sua vida pode ser essa música, e o primeiro verso começa com o que você decide dizer agora. Então, que tal mudar o tom dessa sua trilha sonora? Você quer uma vida que pulsa, que te faz acordar com um sorriso bobo no rosto? Então, larga essas palavras que te puxam para baixo e começa a falar como quem já está vendo o palco se montar. O universo está com os ouvidos abertos, pronto para seguir o compasso que você ditar. É você, no comando do som. E o que você cantar hoje é o que vai ecoar no seu amanhã. Mas a jornada não termina aqui. É o momento de dar um passo para frente e abrir algo novo na sua vida. Comece dizendo, eu vou dar um jeito de fazer isso. Experimente falar, esse sonho pode se realizar de jeitos que eu nem enxergo agora. Declare, eu sou digno de tudo que meu coração deseja. Essas não são só frases jogadas ao vento. São chaves que destrancam passagens para lugares que você nem sabia que podia alcançar. Quanto mais você usa essas palavras, mais elas se tornam parte do que você é, até que aquele impossível que te assustava vira só um pedacinho de poeira na estrada que você já está percorrendo. Agora, me diz uma coisa, e se o que você chama de impossível não fosse tão distante assim? E se ele estivesse só esperando você parar de se bloquear com esses nãos que carrega? Deixar para trás essas 3 expressões não é só uma questão de mudar o vocabulário, é decidir quem você quer ser de verdade. Então, que tal começar hoje mesmo? Fale com um tom novo, sonhe com mais ousadia, mexa-se como se o que você quer já tivesse seu nome escrito. E presta atenção, o que está vindo aí pode ser mais impressionante do que qualquer coisa que já passou pela sua cabeça. Se você está pronto para essa transformação, vem comigo nessa caminhada. Se inscreve agora no canal Pausa para Pensar. É aqui que a gente vai explorar juntos como virar a chave da sua vida, com ideias que fazem você parar, refletir e agir. Clica no botão, ativa o sininho e bora fazer o impossível virar realidade, um passo de cada vez. Você topa esse desafio?